Pessoal, agora vamos fazer a frase 19. Sempre começando pela identificação do verbo. A noiva partiu o bolo. Verbo partiu. Aí você fala, eita, é o mesmo verbo da frase anterior. Sim, porém não. Por que sim, porém não? Porque na frase anterior, o partir, né, o verbo partir, estava empregado no sentido de ir embora. E aqui, partir está no sentido de dividir, de cortar em pedaços, né? Outro emprego do verbo, né? Porque tem outro significado. Vai ter uma análise diferente, né? A gente está fazendo análise sintática. Então, em cada construção, o verbo vai ter um comportamento que eu vou ter que analisar, certo? Identifiquei o verbo. Ele não é impessoal. Então, eu vou perguntar, quem é que partiu? A noiva partiu. Então, a noiva sujeito, partiu o bolo predicado. Então, vou aqui identificar o verbo. Aliás, vou identificar o predicado, né? Partiu o bolo. Muito que bem, predicado identificado. Agora, eu vou ter que verificar onde é que está o núcleo dele. E para fazer essa verificação, eu procuro o predicativo do sujeito. Tem o predicativo do sujeito aqui? Característica do sujeito à noiva, definição do sujeito à noiva, descrição do sujeito à noiva? Não tenho. E se eu não tenho o predicativo do sujeito, eu já posso chamar o verbo de núcleo do predicado. E o predicado vai ser verbal, que é como eu classifico o verbo que tem como núcleo que é como eu classifico o predicado que tem o verbo como núcleo, né? Não tem nada além do verbo como núcleo. É a ação realizada pela noiva aqui, o foco desse predicado. Bom, identifiquei o predicado, partiu o bolo. Identifiquei o núcleo do predicado, partiu, o verbo significativo. E classifiquei o predicado como predicado verbal. Ao classificar o predicado como verbal, eu já anulei qualquer chance de chamar o verbo de ligação, o verbo de ligação. Porque o verbo de ligação só faz parte do predicado nominal, né? Então, não tem como. Ele vai ser aqui nessa frase ou transitivo direto, ou transitivo indireto, transitivo direto e indireto, ou intransitivo. Vamos ver como ele se comporta aqui. Eu tenho nessa frase que alguém partiu algo. Então, alguém que é a noiva, sujeito, partiu algo. Vejam que eu tive essa informação do algo partido, porque eu tenho alguém para partir, para dividir, para cortar, e eu tenho a coisa que foi partida, que foi dividida, que foi cortada, que é o bolo. Se o verbo precisou dessa complementação, eu vou chamá-lo de transitivo. Agora, eu vou olhar aqui como ele se relaciona com essa complementação e vou verificar. Há necessidade de preposição aqui no meio? Não. O verbo se ligou diretamente ao seu complemento. Então, é o verbo transitivo direto. E esse complemento, que seria o bolo, eu vou chamar de objeto direto. Certo?